Fala galera, seja bem-vindo aqui a mais uma aula na Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, eu separei aqui para você alguns elementos chaves de informática que você deve estudar para essa prova aí que está iminente, beleza? Então, antes de mais nada, acompanhe aqui comigo, vamos lá. Olha só, então nós vamos falar aí a respeito da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o assunto informática. E aí, é claro, antes de mais nada, eu deixo os meus contatos interativos para você. Então, você pode me achar aí no Facebook, né? Então você tem aí o Facebook Fábio AUS. Pode também me seguir no Instagram, também tem meu e-mail e também o meu canal no YouTube, Fábio Augusto Informática. Então, se inscreva lá para que você receba as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo, beleza? Bom, o que a gente tem para falar a respeito da Polícia Civil do Rio de Janeiro é justamente qual foi a última banca da prova que ocorreu aí em 2012. Então a banca foi a Fundação Euclides da Cunha, né, a famosa FEC, onde em informática foi abordada 20 questões de prova para o cargo de inspetor de polícia, né? Então, foram 20 questões de prova, onde eu vou trazer para você aqui os pontos chaves dessa organizadora e também quais foram os assuntos mais cobrados. Embora tenha 20 questões, uma surpresa que eu vou trazer para você é que essas 20 questões elas não foram distribuídas entre os assuntos. Quais foram os assuntos cobrados, professor? Aqui, ó, segundo o edital, nós temos 11 itens ali que estariam presentes nesta prova. Só que, o que acontece? Nós temos 11 itens cobrados no edital. Isso não significa que os 11 serão cobrados. Então, posso ter elementos de fora? Posso. O que eu não posso ter na prova são questões que não estejam ali dentro do edital. E o primeiro item que ele traz ali para a gente é justamente o sistema operacional. Então, o que ele traz ali de sistema operacional para a gente? O Windows XP e o Windows 7. Galera, como essa prova aconteceu em 2012, é natural que seja cobrado o Windows XP. Trazendo para a nossa realidade atual, podemos ter questões relacionadas ao Windows 7 e o Windows 10, que são os dois sistemas operacionais mais recentes que a gente tem. O Windows 8 eu não acredito mais em questões, mas nada que a gente não possa trazer as características do Windows 8 também num possível estudo. Hoje é muito comum que as organizadoras no edital tragam sistema operacional Windows 7 ou superior. Aí o que acontece? Nesse 7 ou superior, esse superior pode ser 8? Pode. Pode ser 10? Pode. Ou não pode, porque ele pode trazer apenas questões relacionadas a 7, ou ele pode fazer questões genéricas que serão abordadas para qualquer uma das situações. Então, quer dizer, nesse aspecto, fique tranquilo, porque as perguntas relacionadas a sistemas operacionais, quando são perguntas gerais, são questões que podem ser respondidas independentemente da versão, se é 7, se é 8 ou se é 10. Agora, quando se trata de questões de tecla de atalho essa que não são comuns entre os sistemas, aí a gente vai ter características voltadas somente para aquele sistema operacional específico. Então tem tecla de atalho que só funciona no 10, tem tecla de atalho que só funciona no 8, não é? Então, dessa maneira, aí saindo do edital, a gente consegue focar melhor. Mas nesse edital aqui, ele está trazendo o Windows XP e o Windows 7. Então, por conta, né, do ano, 2012, quando foi realizada essa prova, você tinha esses dois sistemas operacionais. Trazendo para os dias atuais, seria o Windows 7 e o Windows 10. Beleza? Agora vamos para o outro item aqui do edital. Vamos lá. No item 2 ele traz Microsoft Word 2010. Comum, viu, galera? Embora a gente já tenha versões atuais, é comum que o pacote Office 2010 continue sendo cobrado, mesmo agora em 2019 e 2020, beleza? Então nós temos lá Microsoft Excel 2010 e PowerPoint 2010. Então ele está trazendo todo o pacote Office 2010 aí no item do edital.
No item 5 ele traz conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas. Quando ele fala isso, ele está falando do que a gente chama de manipulação. Então, toda vez que ele fala organização e gerenciamento de arquivos, gerenciar é o quê? Armazenar, copiar, recortar, colar, renomear. Então, todas essas ações são ações de quê? De manipulação. Ok? Então, toda vez que você encontrar num edital esse termo, gerenciamento de arquivos, com quem que ele está falando aqui? Ele está falando no caso, né, do Windows Explorer. Ok? Então, gerenciador de arquivos. Também no Windows 10 é chamado de explorador de arquivos, ok? Item 6. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à intranet, internet e a correio eletrônico. Então aqui, quando ele cita para a gente a presença do quê? De conceito. O conceito é saber o que é intranet, que é aquela forma de acesso interno, geralmente dentro de uma empresa. Dentro da polícia, por exemplo, na Polícia Civil, nós temos lá a intranet, onde você pode fazer uma pesquisa sobre a CNH da pessoa, sobre os antecedentes criminais. Então, toda essa informação é uma informação interna, né? Então, você vai acessar a intranet da polícia. E temos aí a internet, que é o acesso livre, né? Onde você tem ali um acesso público, sem restrição, diferentemente da intranet, que somente pessoas autorizadas podem ter acesso. E correio eletrônico, aí a gente vai ter a definição do uso, né, o envio de e-mail, as ações de anexação e por aí vai. Beleza? Em relação ao item 7, ele está trazendo o quê? Internet Explorer e Microsoft Outlook 2010. Esses programas aqui estão relacionados diretamente ao item 6. Então, olha só, quando ele traz os conceitos, ele também traz os programas que são cobrados. Então, navegador. Que navegador que ele vai cobrar em relação a questões de internet? Internet Explorer. Em relação ao uso de correio eletrônico, qual que é o programa que ele vai cobrar? Microsoft Outlook 2010. No item 8 ele traz noções relativas a softwares livres. Galera, quando ele traz ali no edital noções relativas a softwares livres, ele quer dizer que vai cobrar Linux? Não, ele quer dizer que vai cobrar software livre. O que é isso? Conceito. Quais são as licenças que a gente tem, né? Então tem a licença pública geral, nós temos ali a GPL, que é justamente a licença que a gente tem dentro do Linux, que é justamente uma licença em que você pode fazer tudo. Eu posso alterar, posso distribuir sem pedir autorização para ninguém. Então esse tipo de licença é a licença atribuída ao software Linux, né? Onde você pode fazer o quê? Baixar livremente, fazer modificações e essas modificações você poder redistribuir. Então, esse tipo de conceito que é interessante você ter. E agora eu vou te trazer uma novidade. Toda a questão de prova, né? A grande maioria, né? Não falar toda, mas toda a questão que traz conceito, muitas vezes esse conceito, ele é trazido, sabe de onde, galera? Do Wikipédia. Mentira, senhor. Verdade, o Wikipédia não é confiável. Não era. Hoje em dia, o Wikipédia, ele traz para você o seguinte, todos os conceitos ali apresentados são conceitos com embasamento científico. E existe agora uma moderação. Não é permitido fazer alterações sem que haja ali algum embasamento científico para que você prove que aquela alteração tenha que ser feita. Então, muitos concursos hoje que traz ali, como você está vendo aqui no nosso edital, conceito disso, conceito daquilo outro, as alternativas que estão presentes ali são alternativas que traz exatamente a denominação dada pelo Wikipédia. Então, um conselho que eu te dou, na hora de estudar,
você pode estudar esses elementos aqui do edital, conceituais, pelo Wikipédia. Pega lá a Wikipédia e veja lá, conceitos do quê? De software livre. Aí eu vou ver o que é um software livre de acordo com a Wikipédia. Só que é claro que a Wikipédia é uma plataforma de pesquisa. Não é, vamos dizer assim, o conceito da Wikipédia, e sim o que está lá baseado num embasamento científico sobre o que é o software livre. Acho que está dando para entender, né? Então, a partir do momento que você tenha elementos conceituais, pode dar uma checada lá no Wikipédia. E depois da prova que sair ali o gabarito e também sair ali, no caso, o caderno de questões, dá uma olhadinha lá nas alternativas e até mesmo na questão, se não tem ali no Wikipédia. Muitas das questões tem. Beleza? Então, vamos para o próximo item aqui do edital. Vamos lá. No próximo item do edital, ele traz ali pra gente o seguinte, ó. Noções de hardware e software para o ambiente de microinformática. Bom, aqui nesse caso, ele está trazendo para a gente o que é hardware, o que é software, né? Saber que hardware é tudo aquilo que eu posso ver e tocar, e o software não. O software eu não consigo tocar. É vamos dizer assim, um elemento em que ele vai trazer ações para que o hardware funcione. No 10 ele traz conceitos e procedimentos de proteção e segurança para a segurança da informação. Então esse aqui é um elemento bacana, onde eu aconselho, inclusive, fazer o acesso à cartilha.cert, que todas as questões que envolvem esse tipo de assunto são extraídas de lá. Galera, para quem não sabe, cartilha.cert.br é um site mantido pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil, onde ele traz ali para você todos os elementos de segurança para acessar a internet. E aí eu te pergunto, se você vai prestar um concurso público, onde é que as questões relacionadas à segurança da internet serão extraídas? Do autor Fábio Augusto dos Santos ou do Comitê Gestor de Internet no Brasil, que é um órgão público? Claro que é do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Então, por isso que eu aconselho você é o seguinte, viu isso no edital? Dá uma checada lá no site cartilha.cert.br. Você vai se surpreender, porque a maioria das questões são extraídas de lá. Beleza? Então vamos para o próximo item. Olha lá. Próximo item. O próximo item ele traz procedimentos, aplicativos e dispositivo para armazenamento de dados e para a realização de cópia de segurança, backup. Backup é um elemento que você precisa também conhecer. Então nós temos lá tipos de backup, como que a gente pode realizar esse backup, por isso o procedimento, né? Então, palavra-chave, procedimento. Procedimento do que, professor? De aplicativo? Procedimento da realização do backup, se é através de um aplicativo, se não é, quais são as ações que esse backup pode exercer, quais são as mídias, uma vez que a gente tem hardware relacionado, quais são as mídias que eu posso utilizar para fazer o armazenamento desse backup. Então, todos esses elementos aqui, eles estão, vamos dizer assim, diretamente interligados. Então, nós temos ali 11 itens no edital, ok? Dentro desses 11 itens, você vai ver agora que eu peguei as questões de prova dessa organizadora FEC, e aí você vai ver que nem sempre todos os assuntos que estão no edital são cobrados na prova, beleza? Então vamos lá. Primeira questão que eu separei para você aqui foi essa, ó. O Windows 7 apresenta informações sobre a quantidade de memória instalada, o tipo de processador e o tipo de sistema operacional, se é 32 ou 64 bits, além de outras informações. As 3 informações mencionadas são encontradas em meus documentos, opções de acessibilidade, conta de usuário, sistema ou área de transferência. Bom, vamos lá. Dá para acertar por eliminação? Claro que dá. Meus documentos, ele vai trazer a informação sobre quantidade de memória instalada? Não, meus documentos vai listar, como o próprio nome já diz, meus documentos, portanto, não é isso. Opções de acessibilidade.
Galera, acessibilidade tem a ver com o quê? Com facilitar o acesso para as pessoas que têm algum tipo de mobilidade reduzida. Então, a partir do momento que a pessoa tem mobilidade reduzida, ela pode usar o computador? Pode. A Microsoft no Windows desenvolveu ali as ferramentas de acessibilidade que permite que pessoas que têm mobilidade reduzida possam utilizar o computador. Só que isso não tem nada a ver com o que a gente está falando, que é trazer ali a quantidade de memória disponível, se o sistema é 32 bits ou 64 bits. Então, portanto, também está errado, beleza? Então vamos lá, vamos continuar vendo. Então o B está errado. Conta de usuário. Bom, conta de usuário, ele vai trazer ali quais são os usuários do computador. Se eu sou o administrador, eu posso fazer modificações nesses usuários. Posso, inclusive, mudar o perfil do usuário de administrador para usuário padrão, mas eu não consigo enxergar ainda a quantidade de memória instalada. Beleza. Aí sobrou duas alternativas, sistema e área de transferência. Bom, área de transferência, como o próprio nome já diz, é uma área que está destinada a fazer a transferência. Transferência do quê? Das ações que foram copiadas ou recortadas no computador. Então, quando eu copio, vai para onde? Para uma área de transferência, aguardando a ação de colar. E quando eu recorto, vai para onde? Para a área de transferência, aguardando a ação de colar também. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa D, beleza? Inclusive, existe uma tecla de atalho que pode ser utilizada para que você possa enxergar ali as informações do sistema, que é o Windows Pause. Aqui no caso do Windows 10, ele vai funcionar perfeitamente, inclusive ali no seu computador. Se você usar a tecla Windows mais a tecla Pause, ele vai abrir sistema. Olha aqui, ó. Dá para você enxergar, inclusive, que eu estou em sistema. Dá para ver aqui, ó, sistema. E aí, em sistema, ele traz para mim qual que é a minha versão, ó, sistema operacional de 64 bits e a quantidade de memória instalada. Beleza? Então, essas são as ações que a gente tem quando você vai trabalhar com ali a tecla de atalho Windows Pausa ou através do painel de controle indo em sistema. Belezinha? Próxima questão, galera, olha lá. O Word e o Excel, ambos da Microsoft, são exemplos típicos de software. Aí entra naquele conceito que está no edital, né? Onde ele traz ali para você conceitos de software. A. Com licença do uso do tipo GPL, você lembra que eu falei que é GPL, né? Licença Pública Geral quer dizer GPL. Licença Pública Geral quer dizer que eu posso baixar, modificar e redistribuir. Eu posso fazer alterações no Word e no Excel? Não. Então ele não é do tipo GPL. Freeware. O Word e o Excel, eles podem ser baixados gratuitamente na internet? Não. Então, também não posso fazer uso do freeware. C. O Word e Excel ele é de domínio público? Não. O Word e Excel eles são, na realidade, softwares proprietários, né? Então eles dependem de uma licença de uso. Ele é do tipo shareware. Shareware quer dizer que precisa de licença de uso. É pago. Então vamos colocar assim, ó. Pago e precisa de licença de uso. Vamos colocar aqui, ó, tá? Então eu preciso usar, só que eu preciso de uma licença. O Word e Excel precisa de uma licença? Precisa sim. Então, portanto, a alternativa correta, a alternativa D. Ele é um software ali, no caso, utilitário? Não. Software utilitário seria um programa que você utiliza para fazer ações, seja no sistema operacional, né, em si, ou para você, que traga lá, por exemplo, o backup. O backup, eu estou fazendo um backup. Ele é um software utilitário. Se você tem ali instalado. E também temos o desfragmentador de disco, que ele é também um utilitário que vai fazer com que os arquivos do seu disco fiquem melhores organizados. Beleza? E aí, galera, tá acompanhando direitinho aí a nossa aula? Tá gostando? Se está gostando, clique aí, né, dá uma curtida na nossa página. Se você ainda não
se inscreveu no canal da Nova Concurso, se inscreva. Deixe o seu comentário também aí, né, no nosso vídeo. Sempre que você tiver dúvidas, tire suas dúvidas comigo. Aproveita que nós estamos aqui ao vivo para que você possa tirar qualquer tipo de dúvida relacionado aí às nossas questões, beleza? Então, vamos para mais uma questão. Vem comigo. Olha lá. Bom, agora nós temos ali a questão que diz: são alguns dos novos recursos presentes no Excel 2010 e não presentes em suas versões anteriores. Olha lá. A. Mini gráficos e segmentações de dados. B. Autossoma e classificação de dados. C. Autocorreção e assistente de pesquisa. D. Validação de dados e filtro de pesquisa. E formatação condicional e autossoma. Então vamos lá. Primeira coisa. No Excel 2010, ele vai trazer para você um elemento que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é o mini gráfico. Nas versões anteriores não existia mini gráfico, então se você lembrar do mini gráfico já ajuda. Eu vou abrir aqui para você ver, olha só. Então o Excel, a gente vem aqui, Microsoft Office, na versão 2010, está aqui o Excel. Quando eu abro o Excel, ele vai trazer aqui para mim a informação, onde você tem aqui, dentro de inserir, eu vou ampliar para você, a opção de mini gráficos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, mini gráficos? O que é um mini gráfico? Mini gráfico é um gráfico que cabe dentro de uma célula. Exemplo, vamos supor que aqui seja 4, 2 e 8. E eu quero um mini gráfico que corresponda a esses valores aqui. Então, vou pegar um mini gráfico de coluna e a informação dos dados vem desse intervalo de células aí, ó. Aí, o que ele faz? Ele monta um mini gráfico para mim. Você está vendo só? 4, 2 e 8. Então, aqui ele traz 4, caiu para 2 e aumentou para 8. Então, eu posso ter isso. Posso colocar aqui também, ó, 5, 5 e 5. Ok? Usando a alça de preenchimento e arrastando aqui, ó, veja o que vai acontecer. Automaticamente, ele já gera para mim o outro mini gráfico. Tá vendo só? Aí você está vendo ali, está todo mundo no topo. Por que está todo mundo no topo? Porque está todo mundo com o mesmo valor. E aí, como ele enxerga esse valor como único valor cheio, para ele está tudo cheio. Perceba a diferença de 4, 2 e 8, onde o 8 que ele enxergou como número cheio. Beleza? Então, mini gráfico é um gráfico que cabe dentro de uma célula, coisa que não existia nas versões anteriores. Belezinha? Aí voltando para cá, a gente já sabe que onde tem mini gráfico é a alternativa correta, mas agora vamos analisar as outras alternativas. Na alternativa B, autossoma e classificação de dados sempre existiu. Então, no caso, a gente já sabe que esses elementos já existiam. Autocorreção e assistente de pesquisa, autocorreção, à medida em que você está digitando, e escreveu ali, por exemplo, uma função errada, o Excel mesmo oferece para você a opção de correção. Validação de dados, que é um elemento presente no Excel que permite que você possa, no caso, trazer como que a informação deve ser preenchida dentro da tabela, dentro da planilha. E no E, formatação condicional, é aquela que permite que você possa trazer elementos de formatação em colorações diferentes. Então, por exemplo, eu quero que as notas maiores ou iguais a 5 sejam azuis e menores do que 5 sejam vermelhas. Onde que eu vou? Em formatação condicional. Beleza? Então, esse elemento aqui é um elemento presente que nós temos, né, que sempre existiu nas versões anteriores do Excel. Agora, mini gráfico já é um elemento que está presente aí na versão 2010, ok? E aí, é claro, e segmentações de dados que complementam. Muito bem, próxima questão. Na próxima questão, ele traz ali uma questão do Excel. No Excel 2010, são critérios de classificação de dados utilizados para o uso nas planilhas. A. Número aleatório e número randômico. B. Dado validado e dado aleatório. C. Ordem crescente e ordem decrescente. D.
números inteiros e números fracionários, e E, números grandes e números pequenos. E aí, na classificação de dados? Classificação de dados, galera, a gente vai classificar as informações que estão dentro de uma coluna no Excel. Eu posso classificar por número aleatório e número randômico? Não. Dado validado e dado aleatório? Não. Ordem crescente e decrescente, eu tenho isso? Tenho, inclusive aparece lá para você, de A a Z ou de Z a A, não é isso? Então, ordem crescente e decrescente. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Inclusive, eu te mostro aqui, olha lá. Então, quando você vai fazer a classificação, já está inclusive ali, ó, já engatilhado, dentro de página inicial, ó. Classificar de A a Z, ou eu posso classificar de Z a A. Então, eu classifico em ordem crescente ou decrescente. Belezinha? Muito bem, galera. Então, eu vou voltar para lá. Próxima questão. Nessa questão, ele traz ali questão relacionada a correio eletrônico. Olha lá. É uma vantagem exclusiva do correio eletrônico do tipo webmail em relação ao correio eletrônico tradicional cliente-servidor. Aí ele fala, apresentar a ausência da necessidade da instalação de software específico na estação do usuário, exceto o navegador. B. Permitir o envio e recebimento de correspondências eletrônicas para grupos de contatos cadastrados. C. Permitir o envio de correspondência eletrônicos com prioridade. D. Apresentar a ausência da necessidade do acesso à internet. E E. Poder ser utilizado em organizações com mais de 100 usuários. Galera, aqui nós temos as alternativas. As alternativas ali, elas estão corretas. Todas elas estão corretas. Não temos uma alternativa que esteja errada. Pô, então a questão foi anulada. Não. O que a gente tem que prestar atenção é no enunciado. Eu não tenho alternativa errada. Eu tenho todas elas relacionadas a correio eletrônico, pelo que está descrito, acontece, funciona. Só que no enunciado, ele está trazendo um elemento que filtra essas alternativas e foca apenas em uma. Então vamos ver qual que é esse elemento filtrante? Vem comigo, olha lá. Então, ó, é uma vantagem exclusiva. Então tá aqui, ó. De quem? Do correio do tipo webmail. Então quer dizer, correio eletrônico, eu vou permitir o envio e recebimento de correspondências eletrônicas para grupo ou de contatos cadastrados, né? Permitir o envio de correspondências eletrônicas com prioridade, eu posso. Apresentar a ausência da necessidade do acesso à internet. Então, apresentar a ausência da necessidade do acesso à internet, eu preciso da internet para fazer o uso disso daí, né? Então, ele apresenta. Quer dizer, vou mandar um e-mail. Ele vai falar para você, você está sem internet. Então, por isso que ele fala, apresentar a ausência da necessidade do acesso à internet. E o E, poder ser utilizado em organizações com mais de 100 usuários. Sim, todas as informações aqui podem ser relacionadas ao uso de correio eletrônico. Sim, só que no A, ele traz o elemento chave. Primeiro, quando eu uso webmail, eu não preciso de nenhum programa instalado. Eu só preciso do navegador para ter acesso às informações. Então, portanto, a alternativa A é a alternativa que traz uma vantagem exclusiva do correio eletrônico. Beleza? Tranquilo? Então, próxima questão. Aí a próxima questão ele vai trazer ali uma questão que envolve o Windows. Olha lá. São tipos possíveis de backup disponibilizados no assistente da ferramenta backup do Windows XP Profissional, clicando-se no botão avançado. Embora aqui ele cite o Windows XP, esses tipos de backup aqui, os procedimentos de backup, eles estão presentes em todas as versões do Windows. Então não precisa necessariamente aqui. Falou tipos de backup, ele pode trazer essa questão, inclusive sem mencionar o Windows. Como você viu lá no edital, procedimentos de backup, é importante
que você conheça quais são. Então, olha lá. Existe o seguinte, na alternativa A, normal, cópia, incremental, diferencial e diário. B, diário, semanal, quinzenal, mensal e anual. C, arquivos, pastas, aplicativos e sistema operacional. D, local, discos removíveis, rede e remoto. E E, documentos, configurações, contas de usuário e registro. Então vamos lá. Galera, existem tipos de backup que podem ser utilizados pelo usuário. E os procedimentos são da seguinte maneira. Quando você vai realizar o backup pela primeira vez, você vai realizar um backup do tipo normal ou completo. O que é um tipo normal ou completo? Eu vou copiar tudo para o local que eu destinei esse backup. Depois, uma vez que eu agendo para que esse backup aconteça, sei lá, semanalmente, mensalmente, diariamente, ele vai realizar o backup no horário estipulado, né? Somente das alterações que foram feitas, seja naquela pasta ou os arquivos que foram acrescentados dentro dos locais que eu destinei para que seja feito o backup. Aí, nesse caso, é feito um backup incremental. Se você lembrar da palavra incremental, normal ou completo, fica fácil da gente identificar as alternativas. Vamos lá ver? Olha só. Na alternativa A ele traz normal, cópia, incremental, diferencial e diário. E nas outras alternativas? Nas outras alternativas eu tenho diário, semanal, quinzenal, mensal e anual. Isso daqui não é procedimento, isso daqui é frequência. Então aqui, ó, eu posso escolher a frequência com que isso daqui aconteça. Então não tem nada a ver, beleza? Então, não é tipo, por isso que está errado o B. Arquivos, pastas, aplicativos e sistema operacional são escolhas que eu posso fazer que vão frequentar ali, no caso, o meu backup. Local, discos removíveis, rede e remotos são as, vamos dizer assim, o local de armazenamento. Então, vamos colocar aqui, ó. Locais para o backup. Ok? Só que não é o procedimento em si. Então está errado. E no E, documentos, configurações, contas de usuário e registro. Aqui a gente só teria documentos como um dos elementos que poderiam integrar. Além, claro, também pode ser as configurações, uma vez que eu faço o backup do sistema operacional em si, e contas de usuário está ligado diretamente a uma restauração do sistema, que aí estaria aqui também interligado com configurações, certo? Mas isso não tem nada a ver com os procedimentos de backup, que são normal, que é a cópia inteira, cópia incremental, porque cópia é uma cópia de segurança. Ah, é bom saber do seguinte, galera, copiar um arquivo do computador para o pendrive, arquivo do computador para o pendrive, é caracterizado backup? Sim ou não? Se você acha que não, você errou, porque toda a cópia que é feita do computador para um outro dispositivo é um backup, porque é uma cópia de segurança. Supondo que aqui neste computador, o único arquivo que é interessante para mim é esse daqui da aula, o resto eu quero que se exploda, eu posso formatar o computador porque eu tenho backup daquilo que é mais importante para mim, que é um arquivo. Você entendeu? Então, não associe backup a volume de informação. O backup pode ser um volume, mas também pode ser um único arquivo. E aí, no caso, ele já é caracterizado como o quê? Cópia de segurança. É uma cópia simples. Por isso que ele traz o termo cópia ali, ó. Beleza? Aí vem o diferencial e o incremental. Incremental e diferencial têm a mesma característica. A diferença é na hora de fazer a marcação como arquivo morto ou não. Então, isso daí, durante o procedimento do backup, ele vai fazendo essas marcações. Mas para o entendimento aqui dos procedimentos, que a gente precisa saber é o que é um backup incremental? O que é um backup diferencial? Incremental é aquele que vai copiar apenas os arquivos que foram criados novos após o backup completo ou aqueles que sofreram modificação. E a mesma coisa o incremental, beleza?
A diferença de um para o outro é que um vai marcar o atributo ali com o arquivo morto, o outro não. Só. De resto, esse procedimento de saber arquivo morto e arquivo marcado ou não, são procedimentos que o próprio utilitário de backup vai utilizar na hora de uma possível restauração. Então aí fica a critério do uso de qual que é o utilitário que você está trabalhando. Para nós no concurso, nós precisamos saber o quê? Quais são os tipos que existem. Então nós temos o normal ou completo, temos a cópia, que é a cópia simples de segurança, temos o incremental e o diferencial. Lembrando desses aí, matamos a questão. Só lembrando do incremental, a gente já matou essa questão aqui. Belezinha? Tranquilo? Então, bora, vamos seguir para frente. Vem. Bom, aí nós temos aqui uma questão relacionada a BIOS. Então ele fala, em relação a BIOS, são características intrínsecas a esse recurso, as abaixo relacionadas, exceto. Então, a alternativa A diz, a BIOS prepara o computador para executar o sistema operacional? Prepara, tá certo. BIOS é exatamente isso. Ela vai fazer com que o sistema operacional seja carregado. Então, ela vai preparar o computador para que o sistema operacional apareça. Está armazenado em um componente da placa-mãe? Sim, está armazenado lá, onde traz todas as informações, inclusive, para a configuração em si da placa-mãe em relação aos procedimentos de inicialização. É responsável pelo boot do computador? Sim, se ela vai atrás do sistema operacional, cabe a ela fazer ali o procedimento de boot. É um componente de hardware? Galera, leia aqui, ó. System, BIOS, Basic Input Output System, System sistema, sistema software. Se é software, não é hardware. Então, portanto, não é um componente de hardware. E aí, no caso, sobrou a alternativa aí, armazena informações básicas para o funcionamento da máquina? Sim. Então, portanto, a alternativa D é a alternativa que aqui está com a opção exceto. Beleza? Tranquilo? Então, galera, a gente vê que a FEC, que é a organizadora aí, no caso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi, né, que tem a tendência de voltar a ser, ela é uma organizadora bastante conceitual, ela gosta de trazer esses conceitos. Então, vale lembrar que, separando hardware de software, a gente já sabe. Software é aquilo que nós temos instalado no computador, né? Aquilo que a gente não atinge, que a gente não consegue tocar. E hardware? Hardware é tudo aquilo que a gente consegue ver e tocar. Mouse, teclado, impressora, placa de rede, placa de som, placa-mãe, tudo isso é hardware. Belezinha? Vamos para frente, vem comigo. Próxima questão. Na próxima questão ele traz ali, ó, no Word 2010, executando-se as margens personalizadas das opções abaixo, aquela que contém apenas opções de margens oferecidas na guia Layout da página, Grupo Configurar Página, opções margens é A. Normal, estreita, moderada, larga, espelhada. B. Estreita, larga, espelhada, moderada e dupla. C. Moderada, dupla, normal, espelhada e larga. Larga, estreita, normal, dupla, espelhada. Ou dupla, larga, moderada, normal e estreita. Bom, galera, isso aqui é uma questão típica que traz para você ali o seguinte. Um elemento que está presente em uma determinada localização no Word. Então, uma das coisas que eu costumo pedir para vocês, alunos, é estude, mas estude mesmo, quais são os nomes das guias e quais os grupos que pertencem cada uma das suas próprias guias. Então, olha só, nós temos aqui, dentro do Word na versão 2010, guias, página inicial, suas respectivas aqui abas ou grupos, dependendo de qual é a banca, ela pode chamar de aba também, não tem problema, embora a aba seja essa parte aqui de cima, ele pode citar aqui, aqui no caso, página inicial, aba fonte.
Não tem nada de errado em relação a isso. O que é importante é que você saiba que fonte pertence à página inicial. E é lá em layout da página que nós temos dentro do grupo configurar página, que é esse grupo aqui, ó, as margens. Onde nós temos aqui, ó, normal, estreita, moderada, larga e espelhada. Neste caso, voltando para cá, a alternativa correta é a alternativa A. Se você consegue lembrar pelo menos algumas, mas lembrar que não existe dupla, olha que bacana. Dupla tem aqui, dupla tem aqui, dupla tem aqui e dupla tem aqui. Sabendo que não existe dupla, matamos todas as outras alternativas, ficando só com a alternativa A. Belezinha? Próxima questão, galera. Agora nós temos uma característica muito grande desta organizadora, viu, galera? Então, olha só. A organizadora FEC, que você aí pode ter como sua organizadora para a próxima prova, ela traz a seguinte característica. Ela adora questões relacionadas ao Word. Então, das 20 questões ali que a gente teria na prova, a gente pode citar que nesta prova foram cobradas pelo menos umas 8, 9 questões só de Word. Então, aí que está. Nós temos lá um edital com 11 itens. Desses 11 itens, nós tivemos ali 5 questões que trouxeram ali um apanhado geral do que está ali dentro do edital, e todas as outras questões serão relacionadas ao quê? Ao Word. E o que é cobrado dentro do Word? É aí que a gente precisa saber, beleza? Então, muito cuidado com as questões de Word, porque as questões de Word são questões relativamente fáceis, o que faz com que a gente possa errar pela prática do quê? De pecar pela o que a gente chama de excesso de confiança. Não vá com excesso de confiança, você está esperando pela prova, então vá calmamente e faça ali a sua prova como se tivesse ali a única chance do mundo. Claro que é mesmo, né? Então, quer dizer, eu preciso passar nessa prova. Se eu preciso passar nessa prova, eu não vou me livrar da questão. Se livrar da questão é fazer a leitura e já marcar a alternativa logo de cara. Calma. Sempre analisa, sempre com muita atenção para que você não tropece em possíveis situações de armadilha. E olha que tem organizadora que prepara muitas armadilhas. Beleza? Então vamos lá, acompanha comigo aqui, olha lá. Bom, essa aqui é uma questão que traz para você uma questão do Word, que diz o seguinte, ó, no Word 2010, ao se criar um novo documento por meio do modelo documento em branco, o documento criado vem por padrão com fonte e tamanho respectivamente. A. Times New Roman 12, Times New Roman 10, Arial 12, Calibri 11 e Arial 10. Então, quando a gente abre o Word pela primeira vez, quando você vem aqui já em página inicial, a primeira, vamos dizer assim, fonte apresentada como padrão é Calibri 11. Então, quer dizer, sempre as questões relacionadas ao Word, elas serão relacionadas ao quê? Ao formato padrão. Por isso que ele traz aqui, ó, na sua configuração padrão. Então, no caso, alternativa D, alternativa correta. Vamos para a próxima. Outra questão do Word. Olha lá. No Word 2010, dos modos de visualização de texto abaixo, aquele que apresenta a melhor característica de visualização dos recursos do documento, figuras, molduras e etc., consumindo consequentemente mais memória do sistema operacional é layout da web, rascunho, layout de impressão, estrutura de tópicos, leitura em tela inteira. E aí, galera, qual que é a alternativa correta relacionada ao que ele está pedindo? Então, que apresenta melhor característica de visualização dos recursos do documento. O que são os recursos do documento? Tudo aquilo que está inserido nele. Então, imagens, cabeçalho e etc. Então, das opções que a gente tem aqui,
a que traz exatamente como o documento vai ser impresso, é o que a gente chama de layout de impressão. Layout da web, ele não vai trazer a separação das páginas, porque quando você tem um documento extenso, ele vai trazer a barra de rolagem. Rascunho não traz imagem. Estrutura de tópicos não traz a imagem. Leitura em tela inteira, ele vai adequar ali o que você tem presente no documento para que você faça a leitura na tela como se fosse um livro. Ou seja, ele não vai trazer a melhor característica dos recursos do documento. E claro, somente em layout de impressão é que a gente traz ali a visualização de cabeçalho e rodapé. Então, ó, essa informação aqui é uma informação que você deve guardar, beleza? Todas as outras opções de visualização que a gente tem não traz ali cabeçalho e rodapé, somente layout de impressão, beleza? Bom, próxima questão aqui, ó. No Word 2010 são algumas das opções para o número de páginas contidos no grupo cabeçalho e rodapé da guia Inserir as abaixo relacionadas, exceto início da página centralizado na grade, margem da página, fim da página e posição atual. Então, a questão é, onde que eu posso inserir número de páginas no meu documento? Posso inserir número de página no início da página? Posso. Centralizado na grade. Que grade é essa que ele está falando, meu? Sei lá, coloca uma interrogação aqui. Nas margens da página, posso colocar número de página nas margens da página? Ah, absurdo, não sei. Então coloca uma interrogação aqui. No início da página você tem certeza, no fim da página você tem certeza, e na posição atual, existe essa possibilidade? Não sei. Então vamos lá ver, para que você esclareça essas 3 dúvidas que você tem. Então, ó, o Word está aqui. Vou colocar aqui dentro de inserir a opção o quê? Número de página. Vou ampliar e eu quero que você leia aqui comigo quais são as opções presentes. Ó, número de página, início da página, fim da página, margens da página e posição atual. Margens da página é isso aqui, ó. Tá vendo a bolinha aqui, ó? O número da página vai aparecer dentro da bolinha, certo? E posição atual é justamente onde você está no momento. Como assim? Onde o cursor está. Se o cursor estiver aqui no meio do documento, ele vai colocar o número da página exatamente onde está o cursor. Então, portanto, a alternativa aqui que está errada é centralizado na grade. Não tem essa opção, não. O que é centralizado na grade? Não tenho a menor ideia. Tudo bem? Então, posição atual tem, margens da página tem. Próxima questão, questão que envolve tecla de atalho no Word. Então ele fala, no Word, após abrir a janela localizar e substituir, por meio da tecla de atalho Ctrl U, são apresentadas opções na guia denominada Ir para, e aí ele traz. São algumas das opções disponíveis nessa guia, as abaixo relacionadas, exceto, aí ele traz página, seção, nota de rodapé, comentário e estilo. Professor, não entendi. Quando a gente pressiona Ctrl U, ele vai abrir uma janela para a gente, onde a gente tem que colocar lá, procurar por, substituir por, ou pesquisar por, substituir por, certo? Só que dentro desta janela nós temos uma aba, que é esta aba aqui que ele está trazendo, falando na aba Ir para. Quando a gente vai lá na aba Ir para, ele traz ali as opções para onde você pode ir. E ele quer saber das alternativas apresentadas, qual aquela que não faz parte da listagem. Aliás, uma das características da FEC é justamente trazer questões com a palavra exceto no. Então, quer dizer, essa palavra é aquela de exclusão. Se você é uma pessoa desatenta na hora da prova, você lê o enunciado e esquece do exceto. E aí você lê a primeira alternativa, vê que está correto, você já assinala. Só que não é isso que ele está perguntando, ele está perguntando justamente o contrário. É como se ele pedisse para você, assinale a alternativa incorreta. Só que aí ele coloca lá no final a palavra exceto. Então, muito cuidado para não se distrair, para não cair nessa armadilha. Agora, vem ver comigo qual é a opção presente dentro de Ir para que a gente deve assinalar. Vamos lá? Olha só. Bom,
O Word já está aberto aqui, a gente vai apertar o Ctrl U. Ctrl U já traz aqui para a gente esta opção, onde eu clico em Ir para. Em Ir para, ele traz página, seção, linha, indicador, comentário, nota de rodapé, nota de fim, campo, tabela, elemento gráfico, equação, objeto e título. Só. Agora vamos voltar para lá e vamos ver qual alternativa que a gente deve assinalar. Página tem? Tem. Seção tem? Tem. Nota de rodapé tem? Tem. Comentário? Tem. Estilo? Não tem. Estilo é justamente o que a gente pode aplicar ao documento, que são formatações que vão, no caso, né, destacar algumas frases, alguma palavra e por aí vai, né? Então, estilo negrito, estilo itálico ou um conjunto de estilos que podem ser aplicados. Beleza? Bom, segue adiante, nós temos aí também questões conceituais, olha lá. Analise aqui as sentenças abaixo em relação ao Word 2010. 1. O verificador de ortografia e gramática faz uma revisão completa no seu texto e propõe sugestões de todas as palavras que julgue incorretas, oferecendo uma ou mais alternativas. Certo ou errado essa afirmação? Tá certo? Então esse é o conceito que a gente tem em relação ao verificador de ortografia e gramática. O recurso contar palavras apresenta a contagem de números de palavras dos caracteres com espaço, dos caracteres sem espaço, dos parágrafos, das linhas e dos erros gramaticais encontrados. Erros gramaticais encontrados não, galera. Então aqui está errado. Veja só, quando eu coloco aqui um texto qualquer, vamos colocar um texto qualquer aqui para você ver. Certo? Pronto, temos um texto aí qualquer. E aí, quando eu venho aqui em revisão, clico em contar palavras, ele traz aqui o seguinte, ó. Contar palavras traz quantidade de páginas, palavras, caracteres sem espaço, caracteres com espaço, parágrafos, linhas, mas não tem nada em relação a com erro ou sem erro. Beleza? Então, neste caso, a alternativa não, o item 2 está errado. Vamos para o item 3. Quando o documento do Word é elaborado na versão do Word 2003 e o documento é aberto no Word 2010 no modo de compatibilidade, alguns recursos não estarão habilitados e para habilitá-los é necessário utilizar previamente a ferramenta Gerenciar Versões disponibilizada no Word 2010. Bom, seguinte, o que acontece? Quando a pessoa elabora um texto no Word 2003, ela vai salvar no modo normal. E quando a gente abrir no Word 2010, eu não tenho nenhuma informação de estar em modo de compatibilidade. E sim o contrário. Quando eu salvo no Word 2010 com a versão para o Word 2003, porque aí o cara ele vai conseguir abrir, aí aparece a opção de modo de compatibilidade. Então, no caso aqui, esse item está errado. Beleza? Então, das sentenças acima, apenas a 1 é verdadeira. Belezinha? Segue o bonde. Vamos a mais uma questão de Word. Olha lá. No Word 2010, o tipo de alinhamento de texto padrão utilizado pelo programa quando se inicia a digitação de um novo documento é centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, justificado ou superior. Bom, galera, é só você prestar atenção. Quando a gente abre o Word pela primeira vez, onde que o cursor aparece piscando? De que lado? Lado esquerdo. Logo, nós estamos com o alinhamento à esquerda. Então, portanto, alternativa correta, alternativa B. Beleza? E aí, galera, tá acompanhando direitinho aí a nossa aula? Já curtiu a nossa aula? Se não curtiu, curta aí, por favor, deixa aí o seu recadinho aí nos comentários, diga o que você está achando da aula, qual a sua expectativa aí para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, já estão preparados para a prova? Já conseguem gabaritar aí as 20 questões de informática? Não? Então, continue estudando conosco aqui na Nova Concurso, que eu tenho certeza que você vai gabaritar essas questões de informática. Tranquilo? Então vamos lá, tem mais questões aqui e você já percebeu, né? Parece que a FEC,
que é a organizadora, adora questões de Word. E adora mesmo. Veja só, tem mais uma, olha lá. Aqui, ó, nós temos a ferramenta de formatação do Word 2010, que copia a formatação de um objeto ou texto selecionado e o aplica ao objeto de destino ou texto marcado, é conhecido como estrutura do documento, recortar, área de transferência, limpar formatação ou pincel. Bom, galera, a ferramenta a qual aqui está sendo referenciado é a ferramenta chamada pincel de formatação. Essa aqui, ó. Que quando eu coloco o mouse em cima, ele já traz até a descrição, né? Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro. Exatamente como é apresentado no enunciado da questão. Então, aqui, ó, e aqui copia a formatação de um objeto ou texto selecionado e o aplica ao objeto de destino ou ao texto marcado. Portanto, pincel. E agora, temos outra questão aí do Word, ele traz lá, ó. No Word 2010, em um texto contendo vários parágrafos, após 3 cliques consecutivos e simultâneos sobre uma determinada palavra em um parágrafo, será automaticamente selecionado a. Apenas o parágrafo anterior em que se encontra a palavra acessada pelo cursor do mouse, B. O parágrafo inteiro, C. Apenas o próximo parágrafo em que se encontra a palavra acessada pelo cursor do mouse, D. A linha em que se encontra o cursor do mouse, ou E. Apenas a palavra que se encontra o cursor do mouse. Então, voltando aqui para o Word, nós temos aqui o nosso texto de exemplo. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, vou até ampliar para você ver melhor, ó. Se eu clicar 2 vezes aqui, a palavra você fica, no caso, selecionada. Se eu clico 3 vezes, ó, 1, 2, 3, conforme ele está trazendo lá, o que eu seleciono? O parágrafo inteiro. Beleza? Se fosse só a primeira linha, aí eu teria que usar esse recurso aqui, ó. Que aí ele vira uma seta, eu clico uma vez e aí ele seleciona uma linha só. Então, portanto, a alternativa correta ali é a alternativa B, o parágrafo inteiro. Então, galera, muito cuidado com o enunciado. Ele traz aqui, ó, após 3 cliques consecutivos e simultâneos sobre uma determinada palavra. E aí ele vai selecionar o quê? O parágrafo inteiro. Vamos lá, mais uma questão. No Word 2010, para inserir uma quebra de página de forma manual, ou seja, sem ser gerada automaticamente pelo Word, clica-se no local onde se deseja iniciar uma nova página e seleciona a guia. Aí ele traz inserir grupo texto e clica-se em quebra de página. B. Página inicial, grupo página e clica-se em quebra de página. C. Inserir grupo páginas e clica-se em quebra de página. D. Layout de página, grupo configurar página e clica-se em quebra de página. E E. Página inicial, grupo configurar página e clica-se em quebra de página. Galera, todas as quebras aqui no caso, elas podem ser, ali no caso, selecionadas da seguinte maneira. Para que você insira uma quebra de página de forma manual, sem que seja gerada automaticamente pelo Word, a gente precisa destinar ali a seguinte situação. Temos que lembrar que as quebras elas ficam localizadas onde? Dentro de layout da página. Ó. Em layout da página, você vem aqui em quebras e escolhe quebra de página. Beleza? Então, neste caso, a alternativa correta é a alternativa D. Então, quando você quer fazer uma quebra de página de forma manual, uma das opções que você tem, layout da página, grupo configurar página e clica-se em quebra de página. Beleza? Aí nós temos aqui mais uma questão para você, mas essa questão que eu vou trazer é uma tecla de atalho. Galera, você conhece tecla de atalho, né? E essa tecla de atalho que eu vou te passar agora é uma tecla de atalho correspondente a essa última questão, que é a tecla de atalho do quê? De quebra de página. Se você quer aplicar uma quebra de página no documento, ou seja, abrir uma nova página ali para continuar,
Ctrl Enter. E Ctrl Enter tem caído constantemente em prova. Então, sempre que você for estudar teclas de atalho, faça o seguinte, abra lá o Word, você viu que a FEC gosta de questões relacionadas ao Word, fique lá no Word, faça o uso para que você tenha ali no caso a referência visual. Claro, não fique focado apenas em usar o computador, porque no dia da prova você não vai ter o computador. O computador ele está ali para te dar o quê? Um apoio em situações em que você tem algum tipo de dúvida. Como eu fiz aqui. Na hora que caiu a questão, eu trouxe no computador para que você veja por que aquela alternativa é realmente a alternativa A, B, C, D ou E. Entendeu? Então, por isso que a gente faz o uso do computador. Agora, estudar em cima do computador apenas não vai adiantar, porque aí você fica dependente dele. Belezinha, galera? Então, deixe meus contatos interativos aí. Você que ainda não conhece, olha lá, acompanha lá. Tem aí meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail e também o meu canal no YouTube, para que você possa ir lá, se inscrever e ficar recebendo as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo, beleza? Então, galera, por hora é só, continue estudando aqui conosco na Nova Concursos, beleza? Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!